carta de Tiago. Tiago fica depois de Hebreus, no capítulo 3, do verso 13 ao 18. Você que está aqui pela primeira vez na nossa igreja, que seja bem-vindo, que Deus te abençoe. É um prazer ter você aqui. Esperamos que você se sinta bem e que saia daqui abençoado com a presença de Deus. Carta de Tiago, no capítulo 3, do verso 13 até o 18. Obrigado, Samuel. Na terça-feira, nós vamos iniciar o nosso curso de teologia. A turma de sábado nós iniciamos ontem, e a turma de terça será terça-feira, 19h30. Você que se inscreveu, esteja presente. Você que ainda não se inscreveu, nós aguardamos você. Vamos ler esse texto. Diz assim a palavra de Deus: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam paz. Amém, meus irmãos? Esse texto é um texto maravilhoso, mas antes de nós falarmos do texto em si, é importante a gente dizer o que tem a ver esse texto com o tema que nós estamos, né? Nós estamos falando sobre dons e serviço, e é indispensável nós pensarmos a questão dos dons. Nós precisamos buscá-los, nós precisamos fazer com que Deus desenvolva um ministério através de nós, para que as pessoas venham ser edificadas, para que as pessoas possam ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo. E eu penso, segundo esse texto, que nós podemos sim ser uma bênção, mesmo que as duas últimas pregações de domingo, que foi o pastor e o William, enfatizou sempre a questão do amor, principalmente na frente do dom. Eu penso que nós temos que exercer o dom, porque Deus não dá dom para ninguém sem manifestar um caráter aperfeiçoado. Nós não podemos perceber ou imaginar pessoas que exercem ministérios e dons onde o seu dom não condiz com o seu caráter, onde aquilo que você faz é totalmente contra com aquilo que você fala, onde o dom de profecia, de cura, de milagres, de socorro, do que quer que seja, não condiz ou não há coerência com aquilo que você vive. Então, da onde pode ser que surja um dom ou uma manifestação do Espírito Santo, onde Deus se manifesta em momentos específicos e não se manifesta na nossa vida? Nós não entendemos a presença do Espírito Santo como algo que vem e nos possui no momento do culto, depois vai embora para nós vivermos a nossa vida do jeito que a gente quer. Nós somos templos do Espírito Santo e Deus habita em nós sempre. Aqui, na casa, no trabalho, onde quer que você esteja, Deus, através do Espírito Santo, habita em você e te capacita a que a sua vida seja coerente com o que você vive, prega, quer dizer. Então, nós temos que enfatizar que Deus nos dá dons e que todos os dons estão à nossa disposição. E é indispensável nós meditarmos nisso, porque, de acordo com o exagero ou o excesso de falta de coerência com vida e dons, ou a gente cai para extremos. Eu não quero dom porque eu peco. Então, as pessoas vão olhar para mim pecando e vão dizer que eu tenho dom, então eu vou fazer com que o nome de Deus seja blasfemado. Ou então, eu quero entrar nesse mesmo, eu vou ter dons mesmo e minha vida deixa para lá. Não podemos ter esses extremos. Nós precisamos pensar que Deus usa pessoas falhas, mas pessoas falhas que estão buscando melhorar. Não pessoas falhas que cada dia mais se entregam ao pecado e, na mesma contrapartida, querem ser instrumento nas mãos de Deus. Existe uma fala
que alguns têm base para isso, distorcida, que diz que o dom é dado sem arrependimento. Então, Deus não volta atrás com o dom que deu, e você estando no pecado, no mundo desviado, Deus continua te usando. Eu digo para você que não tem base bíblica. Esse dom que é dado fala para outra coisa, que é uma questão de eleição. Para os judeus, não é dons espirituais. Dons espirituais são manifestações do Espírito Santo. E a manifestação do Espírito Santo precisa se ter comunhão com Ele para que Ele se manifeste através das nossas vidas. Se não há comunhão, não há manifestação de dons. Então não tem coerência um pensamento de dizer, Deus age na vida dele, mas ele está todo bagunçado, ele está do jeito que ele quer, ele está na prática deliberada do pecado. Não é Deus. Deus não está agindo ali. Irmão, é pesado, meu irmão, porque nós precisamos discernir as coisas que acontecem nos nossos dias. E por falta de discernimento nosso, nós às vezes caímos para extremos. E aí nós deixamos de buscar os dons. Ou então nós damos muito ibope para dons. Mas vamos para a carta de Tiago. O Tiago, ele vai escrever essa carta com uma finalidade de que as pessoas passem a ter um pensamento de que, exatamente essa introdução que fizemos, de que a nossa fé não pode ser separado da nossa vivência. Nós temos que viver com uma perspectiva de que o que cremos faz parte do nosso cotidiano. As nossas atitudes são pautadas na nossa fé. A nossa vivência dentro do nosso lar é pautado na nossa fé. Por que você não mente? Eu não minto porque Deus disse que não devemos mentir, temos que falar a verdade. Eu não minto porque é feio. Nós temos que viver a nossa vida entrelaçada com o que cremos. Por isso que uma das coisas que Tiago vai discorrer na sua carta é o grande problema de fé e obras. Porque nós temos que dar demonstração do que cremos com atitudes, e não somente com o que cremos. Já que você crê, então mostre para mim que você crê. É exatamente esse problema que ele vai discorrer aqui. Temos atitudes de pessoas que querem buscar dons espirituais. Temos desejo de viver como isso. Então mostre para nós. Então pratique como pessoas que vivem cheios de dons espirituais. Edifique a si mesmo e edifique as pessoas que estão à sua volta, com palavras de discernimento e de sabedoria. O Tiago vai iniciar a carta no primeiro capítulo, no verso 1, dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. É importante nós entendermos que esse Tiago não é o Tiago o apóstolo, porque esse Tiago o apóstolo, ele morre muito cedo. Numa das primeiras perseguições, eles prendem Tiago e Tiago é decapitado. Então, esse Tiago aqui, quem é? Esse Tiago, segundo a tradição, ele é o Tiago, o irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, que se torna um líder da igreja em Jerusalém. Ele morre em aproximadamente 62 depois de Cristo, também por conta da sua fé. Eles matam Tiago, e esse grande líder da igreja, ele falece por conta da sua fé. É importante a gente lembrar que esse Tiago, ele tem algumas características de um excelente líder. Ele está ali na igreja de Jerusalém. Todos nós sabemos que essa igreja de Jerusalém, ela sofre alguns problemas nessa época, porque é um momento em que as pessoas estão entregando tudo e vivendo pela fé. Eu tenho uma casa, eu vendo a casa, dou dinheiro para os apóstolos, e a gente tem tudo em comum, e a gente está dentro da igreja, agora a gente não tem mais casa, e vamos esperar Jesus voltar, e estamos todo mundo reunido. Com o passar do tempo, essas pessoas se tornam pessoas sem condição, porque nós abrimos mão de tudo, não temos mais do que viver, e nós agora precisamos que Deus use de misericórdia para conosco. Então o apóstolo Paulo está passando nas outras igrejas e pedindo contribuição para abençoar essa igreja pelo qual Tiago é pastor dela. E nessa questão nós vamos perceber que existem pessoas de diversas formas dentro dessa igreja, mas existe um problema, que ele usa esse dom de palavra de sabedoria de forma excelente. Paulo é levado a pregar aos gentios, e agora a gente tem um problema. Como é que a gente vai fazer para os gentios serem introduzidos na nossa fé? Nós vamos permitir que eles sejam judeus cristãos, ou nós vamos dar uma fé diferente para eles? Nós agora temos um problema, a igreja tem um problema que surge.
nós aceitamos os gentios e eles são judeus, e agora o que a gente faz? Vamos mandar ele guardar a lei, circuncidar, guardar sábado, fazer as três festas anuais e tudo isso. O que nós vamos fazer? Vem Paulo, Barnabé, provavelmente Tito e mais alguns, e fazem uma reunião dentro da igreja, que é o primeiro concílio de Jerusalém, e vamos resolver o problema. E aí, como sempre, né, os cristãos ali depois do Pentecostes, cheios de fervor, discussão uma atrás da outra. Mais calor do que luz. Então, o que acontece? Esse camarada, homem de Deus, instruído, após o apóstolo Pedro falar, ele levanta e diz, olha, vamos pedir para eles se abster da prostituição, se abster dos ídolos e se abster da carne sufocada e que eles vivam do jeito que eles já vivem. Não precisam guardar a lei. Uma palavra excelente. E as pessoas aceitam. Alguém para se levantar e esse grupo aceitar precisava ter autoridade, precisava ser alguém respeitado. Não é porque era irmão de Jesus, porque a sua conversão não acontece no ministério de Jesus. Provavelmente ele se converte ao cristianismo na ascensão de Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele então acredita que Jesus é o Messias. E a partir de então, Jesus aparece para ele, aparece para os discípulos, provavelmente ele está dentro do cenáculo, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, e aqui ele se torna uma pessoa fundamental e escreve essa carta. E ele já se identifica, e ele diz a respeito dele o seguinte, eu sou servo de Deus. E não tem Tiago, irmão de Jesus, Tiago, o apóstolo, Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, ele não traz para si um título para se exaltar. Ele diz, olha, Tiago, servo de Jesus, servo de Deus. Essa palavra tem exatamente aquela conotação de escravo. Alguém entregue totalmente à direção, aos cuidados, à vontade de Jesus. E não somente alguém que serve quando Deus manda ou não. Ou quando eu tenho vontade de fazer outra coisa, eu faço. É alguém que está totalmente doado, entregue para Cristo. E ele continua dizendo, olha, essa carta ela vai ser endereçada exatamente às tribos dispersas, ou às 12 tribos dispersas. Provavelmente aqui, ele está fazendo uma alusão àqueles que estão dispersos em todo o reino. Essa palavra dispersão, ela começa a ser usada provavelmente na Babilônia, quando eles são levados cativos, e aí se fala sobre os judeus dispersos. E essa palavra ela tem exatamente essa ideia de pessoas que se espalharam. Mas por que os cristãos se espalharam? Quando Estevão morre, se inicia uma grande perseguição. E esses cristãos judeus, inicialmente, eles estão espalhados por todo o império. E eles provavelmente escrevem para eles, para dizer o que para eles? Vocês precisam continuar firme. Não abandone essa fé. Na sequência do texto você vai perceber isso. Essas adversidades, essa tribulação precisa produzir em vocês alegria, porque é a prova da sua fé. Continue na presença de Deus, não abandone. E ele vai dizer, vocês precisam orar, buscando sabedoria. Essa petição por sabedoria é exatamente um discernimento de entender que as adversidades que eles estavam vivendo iam produzir neles um caráter melhor, iam dar para eles uma perspectiva diferente. Eu estou na dificuldade. Por que eu estou na dificuldade? Nós sempre queremos julgar. Olha, eu estou na dificuldade porque há 50 anos atrás eu pequei, e agora eu estou colhendo o meu pecado. Eu estou na dificuldade essa semana porque semana passada eu fiquei 3 dias sem orar, então agora Deus pesou a mão em mim. A gente tenta justificar, eu estou enfermo porque talvez eu não dobrei o joelho, então agora eu estou com um problema no joelho. E a gente começa a criar uma série de coisas para justificar os nossos problemas. E ele está dizendo, você precisa orar e pedir sabedoria. Sabedoria para discernir os acontecimentos da vida. E com esses acontecimentos, em vez de nós piorarmos, nós vamos melhorar. Em vez de nós olharmos e dizer, olha, por que Deus fez isso comigo? Deus não é um Deus bom, Deus é um Deus mau. Deus não tem prazer na minha alegria, o que Deus quer que a gente sofra cada dia mais, não. Deus quer que a gente seja aperfeiçoado, e aí os problemas da vida nos sobrevêm, e nós oramos e Deus nos enche com o Espírito Santo, e a gente é capaz de sobrepor a dificuldade.
Em vez de nós ficarmos presos nela, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5 de Romanos, porque a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Tem que produzir isso em nós. O Espírito Santo vai nos capacitar para isso, para que no fim da vida, quando nós estivermos numa idade além, a gente seja cristãos alegres e não cristãos amargurados, olhando para a vida e dizendo que vida, ó céu, ó terra, lamentando e dizendo que alegria que Deus me proporcionou. Não, Deus me fez homem, Deus me fez uma mulher melhor, Deus me fez uma família melhor. Na tormenta, no furacão, não importa, Deus nos conduziu por um caminho que as pessoas não entendiam. O que é isso, meu irmão? É a manifestação da presença de Deus nas nossas vidas, para reinterpretarmos as adversidades e seguir adiante, em vez de olharmos e pararmos no meio da vida e dizer, para onde vamos? E o que vamos fazer? E que cristianismo que é esse que nós vivemos? Aqui é um exemplo de fé, um exemplo de vida, no cristianismo primitivo, em que eles entregavam suas vidas para Jesus e estavam a qualquer momento esperando talvez alguém adentrar a igreja e matá-los, e levá-los presos, e torturá-los, a fim de que eles negassem a sua fé. E nós não passamos por isso. O pastor, uma vez, em um dos Teologias e Pizza, ele disse, olha, não tem ninguém aí na frente com uma metralhadora na mão, esperando para a gente sair e nos metralhar. Então, meus irmãos, o Tiago vai nos chamar a viver uma vida que a nossa vida seja lida pelas pessoas através da manifestação do Espírito Santo. Aquela frase que eu não me lembro quem escreveu, e nós comentávamos ela ontem, de 100 pessoas, 99 pessoas, uma pessoa vai ler a Bíblia, e as outras 99 vão ler o cristão. Então as pessoas estão lendo a nossa vida. E as pessoas querem que você seja a revelação de Deus na terra. Você seja a manifestação da sabedoria de Deus na terra para as pessoas. Você seja esse dom manifesto que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, que caminho que eu devo trilhar? Para onde eu devo ir? A igreja se inicia aqui, as pessoas olhavam para Tiago e diziam, o que nós devemos fazer agora? Você é o pastor da igreja, você precisa nos dar caminho, você precisa nos conduzir para algum lugar. Nós vamos deixar de ser cristão, vamos voltar aos judeus, para que a gente não seja mais perseguido. O que a gente precisa fazer? Eles não neguem a sua fé, permaneça, peça a Deus sabedoria, sem duvidar, porque Deus dá gratuitamente, ou graciosamente. Agora, onde nós podemos falhar como eles falharam? Na falta da petição, ou na falta da oração, porque quando nós oramos, talvez Deus ainda não mudou a circunstância, mas o principal propósito é Deus nos mudar primeiro, depois Ele muda a circunstância. Porque o contato com Deus é transformação, a vida com Deus é mudança, e Deus espera que eu tenha contato com Ele, para que Ele seja capaz de me influenciar através da ação do Espírito Santo. O Tiago vai dizer, entre outras coisas, dentro dessa carta, de uma forma especial, uma das coisas que eu acho muito interessante, que ele vai ressaltar, essa questão que até o próprio Lutero vai ter problema, que é de fé e obras, porque ele vai dizer, olha, já a gente precisa crer, porque através da fé nós somos justificados, e através das nossas obras nós temos que evidenciar a nossa fé. E o grande problema é que nós dizemos, eu criei, vou para o céu e basta. E qual é a relação da fé com isso? A relação da fé com isso é que nós temos atitudes, ou devemos ter atitudes, de quem de verdade está salvo. Há uma filiação através da adoção, quando cremos em Cristo, e nós precisamos demonstrar isso. Então a fé não pode estar de maneira alguma desconectada das nossas atitudes. Porque se voltarmos um pouquinho mais, nós vamos perceber que o desespero em meio à tribulação denota o quê? Se nós estamos num problema dentro do nosso lar, e a gente está desesperado, o que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, mas cadê sua fé? Mas cadê as nossas atitudes que demonstram a nossa firmeza? 10 anos atrás eu era uma bênção, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e agora... Onde foi a nossa fé?
Cadê aquela intrepidez? Cadê aquela ousadia? Ah, meu irmão, tantas coisas me chatearam, mas cadê a nossa firmeza? Aquela fé ficou lá atrás, e hoje, onde nós estamos? Nós temos aqui a certeza disso. Muitos de nós viemos de diversas denominações. Muitos de nós viemos com diversos problemas. E essa tendência de nós trazermos elas para cá e vivemos exatamente de um passado é muito grande. É muito grande. Ontem nós falamos sobre isso, de uma tendência de viver preso lá atrás, e o apóstolo Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Nós precisamos fazer com que a nossa firmeza de fé, em meio às nossas adversidades, não nos parem. Houve chateações, houve problema, houve, mas como eu digo para minha mulher, foi alguém que foi usado por Deus para nos trazer para cá, para nos pôr aqui, nesse convívio abençoado, de pessoas que entendem as nossas dificuldades, de pessoas que ombreiam os nossos problemas, de pastores que olham para nós e dizem, eu sei o que você está passando, eu passei por isso também. Então nós vivemos desse contexto, e pedimos a Deus que faça o quê? Desperte o dom que há em ti, meu irmão. Desperte o dom que há na sua vida. Não deixe ele para trás. Agora eu faço o contrário, as pessoas que vivem em pecado não manifestam o dom, mas você não está em pecado, meu irmão. Você tem comunhão com Cristo, permita que esse dom seja manifestado. Para quê? Para edificar a minha vida, para edificar a vida dessa pessoa que está ao seu lado. Permita que isso aconteça, meu irmão. Perceba que além de você não ter o prazer de Deus se manifestar por o seu intermédio, você deixa de ajudar alguém que está dentro do seu lado, talvez o seu marido, talvez os seus filhos. Meu irmão, olhe para dons como a edificação da igreja. Meu irmão, vamos parar com esses nossos milindres que impedem a ação de Deus dentro da igreja. Vamos parar de olhar e dizer, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Não, vamos dizer, Deus permitiu e graças a Deus por isso, e vamos continuar nos edificando os outros. Ah, não quero saber de igreja, tá bom, meu irmão, não quero saber de igreja, mas como é que nós vamos continuar crente? Como é que nós vamos nos edificar? Não existe um bloquinho sozinho lá, fora do edifício, ele não faz parte da igreja, você precisa fazer parte do edifício, que é a igreja de Cristo, que é construída sobre a pedra angular de esquina. Precisa estar em Cristo e edificar sobre esse edifício. Mas precisa que Deus se manifeste por nosso intermédio. Deus está pronto, meu irmão. Agora, nós precisamos voltar. Se tem algum problema lá atrás, volte lá. Essa carta de Tiago, ela fala sobre essa fé que uma vez foi dada aos discípulos. E ele fala sobre essa certeza de que o Senhor da glória é capaz de se manifestar. Essas igrejas que ele escreve, provavelmente eram várias igrejas, várias pessoas pobres, que não tinham condição, que estavam passando por adversidade. Há um conselho para que eles não venham tratar diferente aqueles que são bem-sucedidos daqueles que não têm condição. Vocês não podem ter um preconceito, você não pode fazer acepção de pessoas, porque provavelmente a grande maioria da igreja era pobre. Tinham dificuldades financeiras, e quem já passou por esse tipo de problema sabe como é duro, e sabe como nós somos vistos, pelo que estamos vestidos, pela forma de falar, pelo carro que temos. Meus irmãos, Deus está interessado na nossa vida, em te amar, em morrer por você, não pelas coisas que nós temos. Há uma alusão a Cristo da glória, exatamente porque Deus foi capaz de abrir mão dessa glória e se esvaziar. Não se esvaziou de atributos, mas se esvaziou do status, para sair do status de Deus e se tornar servo.
capaz de ser como Cristo foi, servo de Deus. E porque nós queremos fazer totalmente o contrário, queremos trazer a glória para nós, em vez de dar a glória para quem lhe é devida, não podemos agir assim. Dura essa palavra? Dura. Porque é essa palavra que vai confrontar-nos, é essa palavra que transforma as nossas vidas, e é essa palavra que está aqui, ó, toda a palavra de Deus. Bom pregar sobre isso, seria bom ver vocês todos rindo para mim, e dizendo que legal. Mas talvez o dizer que legal não é a edificação que nós precisamos. Nós precisamos que Deus nos edifique. E nós precisamos que Deus tire as arestas da nossa vida. Eu olho para esse texto, indo agora para o texto proposto, que é o texto do capítulo 3, verso 13 em diante. Nós temos algumas questões que nós podemos ressaltar aqui. O Tiago, ele faz uma pergunta: quem dentre vós é sábio e entendido? Será que dentro dessa nossa pergunta, ou dessa pergunta feita por Tiago, o Tiago vai fazer com que a gente faça um exame? Se a gente perguntasse aqui na igreja, quem dentre vós é sábio? Talvez alguns levantariam a mão, talvez outros apontariam alguém, talvez outros diriam assim: olha, eu conheço alguém que é sábio, aqui na igreja não tem ninguém. Mas ele faz essa perspectiva exatamente para que se analise: há entre vós algum sábio? Há no meio de vós algum entendido? E ele faz exatamente isso para que se perceba não somente a erudição, que é a sabedoria de palavras, é as palavras colocadas a seu tempo, mas é um entendimento e é uma sabedoria que se demonstra que está entrelaçada com a nossa vida. Ele vai dizer: olha, se há dentro de vós um desses, eu preciso que você demonstre isso. Mas demonstre de que forma? Pelo seu bom trato. Suas obras em mansidão, de sabedoria. Então, exatamente o que o Hernandes Dias Lopes vai dizer, que o sermão pregado não pode ser diferente do sermão da vida. O que é que a gente tem que experimentar através dos nossos dons exercidos? Nós temos que demonstrá-los nas nossas atitudes, e diariamente. Porque o grande problema é que a nossa erudição, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria faz com que a gente se sinta um pouquinho mais do que os outros. Você é formado em quê? Eu tenho formação, pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, pós-doutorado. E o que a gente, como que a gente se relaciona com as pessoas por causa dessa nossa formação? Esse é um grande problema vivenciado na igreja primitiva, que não é fora da igreja. E não é fora daqui, do nosso convívio. A igreja de tantos mil anos atrás, vivendo exatamente o que nós vivemos. O que essa sua formação faz com você? O que essa sua formação faz comigo? Qual é a relação que você tem com as pessoas por conta disso? Aí a gente começa a falar a palavra difícil, né? Não, legal. E a pessoa não está entendendo nada que você está falando. Então eu não tenho interesse de comunicar nada para ela. Na verdade, eu estou demonstrando para ela que ela é bem inferior, né? Eu preciso me preocupar com isso, meu irmão, porque a sabedoria que vem do alto, ela vai demonstrar exatamente esse bom trato, essa boa postura, essa sabedoria, porque a mansidão é exatamente uma demonstração de um homem sábio.
Porque naturalmente o homem que fica calado, ele é o frouxo. Ou não? Falou assim com você? É um frouxo mesmo. Fala que não é, meus irmãos. É um mole. Se tiver uma mulher mais penteca, daquelas que pega fogo, vai dizer, é frouxo. Se fosse eu, se tiver um irmão daquele que olha para o outro e fala, dava um tapa na cara dele. Mas dava um tapa santo, alguns iam pedir 5 minutos para Jesus. Não existe isso, meus irmãos. Não tem conexão, né? A gente ia falar receba. Não existe conexão. Não pode, de forma alguma. Porque a demonstração da nossa sabedoria é exatamente a capacidade de me controlar. Na verdade, eu queria mesmo, mas eu sei que eu não posso. Eu sei que eu não devo. Eu sei que o tapa-santo está fora. Não condiz com o que a gente aprende na Bíblia. Não condiz com o que Cristo mandou a gente fazer. Não condiz com a sabedoria de um cristão. E aí a gente precisa demonstrar que nós vivemos aquilo que nos é comunicado. De forma que quando as pessoas fizerem a leitura da nossa atitude, vão dizer, não é frouxo não. Eu vi que ele estava quase segurando, mas Deus deu graça para ele. E o que eu posso identificar como isso? Eu vou dizer, meu irmão, e eu não posso dizer de forma equivocada isso. E nós não podemos não entender isso. Não existe como Deus se manifestar por intermédio de nós, através de dons, e não mexer no nosso caráter. Deus se manifestou na sua vida, se manifestou. Então, meu irmão, demonstre a manifestação do Espírito Santo de Deus. Existe dons aí? Existe, mas demonstre atitudes de que tem dom aí. Porque senão Deus não se manifestou na sua vida. Porque senão você agiu de sutileza. Você agiu de engano. Porque na pregação, meu irmão, é muito fácil a gente citar a coisa e enganar você. Oh, irmão, que maldade, é muito fácil. Você sobe no púlpito e diz, Deus vai mudar seu cativeiro. Se o camarada começar a chorar, você pode apontar para ele. Pronto. Aponta para ele e diz, é você mesmo que eu estou falando. E o cara já sabe que é com ele. Você está manipulando o camarada, meu irmão. E tem muita gente que faz isso. Tem muita gente fazendo isso, e tem muita gente indo atrás desses camaradas. Ora por mim, revela alguma coisa aí. Mas Deus não quer que você faça isso. Deus quer ter um contato pessoal com você. Para que Deus transforme o seu caráter e manifeste dons através da sua vida. Deus não está esperando outra coisa. Deus não tem outra proposta. Deus não quer usar você, descartar você e dizer, olha, já usei o que eu queria e joga você de lado. Deus não é esse tipo de pessoa. Deus nos usa e Deus nos transforma. Quando a manifestação do Espírito Santo está em nós, é para mudar-nos. Nós não somos descartáveis. Deus quer estar em nós e agir por intermédio de nós. E Deus quer que você esteja sempre sendo transformado dia após dia. Há 2 horas de culto agora nós estamos cheios, hein? Legal. Então, vamos falar o evangeliquez, vamos ser o santo, profeta, querido, irmão, apóstolo e tal. Aí a gente saiu daqui, só Deus sabe o profeta e o apóstolo onde foi parar. Só Deus sabe aonde existiu aquela manifestação do Espírito Santo que você viu o irmão dentro da igreja. Mas Deus sabe. E por isso que o princípio da sabedoria, como vai dizer em Provérbios, é o temor do Senhor. E quando nós temos temor do Senhor, nós sabemos que o Senhor está em todos os lugares. Deus nos vê aqui dentro, Deus nos vê lá fora, Deus nos vê escondido. Por isso que o salmista vai dizer, se eu fizer no inferno, no Seol, a minha cama, o Senhor estará lá. Se eu for às profundidades do mar, até ali a tua mão me susterá. O Senhor está com seus olhos postos sobre nós, meus irmãos.
Aí você vai dizer, Ele está com os olhos postos sobre nós para nos condenar? Não. Ele está com os olhos postos sobre nós para ver as nossas atitudes e nos fortalecer quando nós tivermos esses problemas. Nós não podemos fazer essa teologia do medo. Eu não vou pecar porque senão Deus não vai fazer nada. Deus não vai fazer nada. Deus está querendo é que você não peque. Deus está querendo é te edificar. Deus está querendo é te olhar com um olhar de amor. Deus não está te condenando, meu irmão. Porque se fosse para condenar todo mundo, para que ter morrido? Para que ter entregue a sua vida por nós? Para que tanto amor? Se Ele está o tempo inteiro olhando para nós como alguns pensam, como carrasco. Deus não é esse Deus. Deus está olhando para te redimir, para tirar você dessa vida promíscua, para tirar você de uma vida de pecado e para mostrar para você que Deus tem sabedoria para te dar, para que você não seja mais a pessoa que um dia você foi. E você demonstre isso com atitudes. Até ontem eu não recebi isso, mas a partir de hoje eu vou começar a buscar isso. A partir de hoje eu vou começar a pedir isso para Deus, pedir que Deus se manifeste na minha vida. Por quê? Porque nós estamos falando de dons. Na sequência ele vai dizer, olha, você precisa, mas há um contraponto, né? Porque ele vai dizer, olha, se você demonstra a sua sabedoria com bom trato e mansidão, existe uma questão. Mas se tem amarga inveja, sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Vai dizer, que texto que o Tiago está usando. E que irmão doido para ler um texto desse no domingo à noite, né? Fala, irmão, é domingo, né, meu? Para com isso. Hoje a gente queria sair daqui voando, mas nós vamos sair voando daqui, não sei como, mas nós vamos sair voando. Porque ele faz exatamente um contraponto de que a manifestação que Deus, que procede de Deus, e essa manifestação de uma sabedoria que é puramente humana, puramente manifesta com outros interesses, puramente demonstrada, diferente daquilo que Deus espera que a gente manifeste. Totalmente uma manifestação de uma sabedoria com uma ideia de ser o que nós não somos. De se propagar um Renato que não é o Renato que a gente conhece. É outro Renato esse aí. Então, por isso que há uma ideia de pensar assim, olha, já que você é sábio e entendido, a gente não pode ter essa amarga inveja. É exatamente uma ideia de um sentimento que nos traz amargura. Exatamente um sentimento que me causa pesar por ver Deus usar alguém com sabedoria e graça. Por que incomoda tanto a manifestação de algumas pessoas e outras pessoas fazem com que aquilo dali, não é para a gente julgar a pessoa, é para se julgar a profecia. Profetizou, julgue o que ela falou, deixa a pessoa para lá. Então o que a gente faz? A gente se sente incomodado. Deus não quer que você se sinta incomodado. Deus quer que você ore pela pessoa. E na verdade, meu irmão, esse probleminha que eu acho que é pouco falado, de uma série de coisas, que é essa bendita inveja, ela é pouca percebida. As pessoas não olham para você e dizem, invejoso, eu já te conheço. Dá para esconder isso aqui, sabia? Dá para esconder isso. E dá para esconder e as pessoas não perceber. Como é que a gente vai identificar isso aqui? Você vai identificar. Você precisa fazer esse análise que ele vai dizer. Faça um exame. Olhe para dentro de você e veja se há esse sentimento amargo. Veja se há essa ideia de, olha, tem alguma coisa aqui que está me incomodando. A gente não tem inveja de quem canta bem, Priscila, porque eu já sei que eu não canto bem. Não tenho inveja de quem toca bem. Não é a minha tendência. A tendência é sempre naquilo que nós temos habilidade. O cara pregou bem, opa,
Eu prego também, então vamos fazer uma comparação. Não pode haver esse tipo de coisa. Nós somos instrumentos na mão de Deus, cada um de uma forma. Por isso que o texto que os irmãos leram, olha, Deus fez um para evangelista, outro para pastor, outro para apóstolo, outro para mestre, outro para doutor. Cada um Deus vai usar de uma forma. E como é que a gente vai identificar isso? Meu irmão, ore pela pessoa, ore por você e tenha coragem de chegar diante de Deus. Essa coragem eu quero ver. Deus, eu sou invejoso. Quando a gente fez esse tipo de oração? A gente não né? Irmão, que chato, né? Que oração mais chata essa. A gente não tem essa coragem. Deus, olha, eu estou com um sentimento dentro do meu coração que está me causando amargura. A gente precisa fazer isso, meu irmão. Você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso, nós precisamos fazer isso. Para que Deus desperte-nos, para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus haja por meio de nós. Porque enquanto não, nós vamos ter problema com isso. E a nossa inveja vai produzir um sentimento faccioso. Talvez uma palavrinha que você fale aí, no meio de 5 pessoas, dissemine uma facção dentro da igreja. E as pessoas digam, não é mesmo que o Renato tem razão? Quando da minha palavra surtiu uma inveja, ninguém percebeu a inveja, foi uma crítica construtiva, e no fim gerou um racha dentro da igreja. Agora a gente precisa chamar o pastor lá para resolver o problema. Porque tinha algo que brotou aí, botou aqui, e eu não percebi. E precisa fazer uma análise, e hoje é essa noite do nosso análise. De nós percebemos os nossos sentimentos, de nós percebemos o que é que está acontecendo dentro de nós. E aí ele vai dizer, olha, não vos glorieis disso. Nós precisamos ter esse desejo de que Deus nos dê a verdadeira sabedoria, e não nos dê uma sabedoria própria, alcançada com o nosso esforço. Isso aqui é uma dependência de Deus, meus irmãos. Isso aqui é um reconhecimento de dizer assim, olha, Senhor, eu nunca vou alcançar essa sabedoria. Eu sou carnal, eu sou terreno, eu sou limitado, eu não tenho como, por mais conhecimento que eu tenha de mim mesmo, eu nunca vou conseguir ter essa sabedoria. E aí o que eu faço? Eu vou orar e pedir a Deus misericórdia. O Denilson lembrou uma fala ontem do A.W. Tozer, né? Que perguntaram para ele, dizendo assim, olha, o que é mais importante, a leitura da palavra ou a oração? Ele respondeu, o que é mais importante para o pássaro, a asa esquerda ou a direita? Ou seja, sem palavra, sem oração, uma coisa não dá para separar da outra. Então vamos seguir o texto, nós já estamos correndo para o final. Ele vai dizer assim, ó, porque há inveja, espírito faccioso, e aí há perturbação e toda obra de perversa. O 17 agora. Mas a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto vem e é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. E sem parcialidade e sem hipocrisia. Perceba que a contrapartida da sabedoria que vem do alto é exatamente uma sabedoria, uma forma de agir, uma forma de conduzir pessoas, diferente dos sentimentos perversos que nós citamos aqui. Não tem uma sabedoria com um desejo de fazer facção, de dividir a igreja, de dividir as pessoas. Não é uma sabedoria invejosa, não é uma pretensão de ser melhor, mas é uma sabedoria pura. Exatamente porque ela vem do alto, numa perspectiva de que Deus está acima de nós, e de que é dele que virá essa sabedoria. É exatamente uma sabedoria que vem, que está além do homem, mas que precisa ser buscada por nós como se busca um dom, como que se busca um presente de Deus, e não que está acima para pessoas especiais, pessoas que foram chamadas simplesmente, mas para todos os cristãos. Uma sabedoria pura, olha, eu vim aqui dizer para você tal coisa. Para quê? Porque eu sei que você é bem sucedido, né?
E por causa que você é bem-sucedido, eu estou esperando te dar um bom conselho e lá na frente receber um bom dinheiro. Não interessa os bens que você tem para compartilhar na igreja, os bens que você tem para abençoar a minha família, os bens que você tem ou os bens que você não tem. O que importa é que a sabedoria que Deus tem nos dado é exatamente para abençoar e não querer nada em troca. É para entregar para pessoas, porque ela vem do alto, não é minha. Não está pautada no individualismo, porque esse orgulho, esse individualismo que gera, o porquê não sou eu e é fulano. Então, se não está pautado nisso, nós temos a sabedoria de dizer assim, pode ser você mesmo. E se puder ser você e deixar eu aqui, melhor ainda. Uma sabedoria que talvez nós vamos instruir pessoas e as pessoas vão mais longe do que nós. O que o próprio Jesus disse, vocês farão obras ainda maiores. Jesus nunca pregou e 5.000 almas foram convertidas. Uma multidão seguia ele, mas era de diversos sentimentos e desejos e buscas. Ninguém levantou a mão professando que era o Messias ele. As pessoas queriam pão, as pessoas queriam milagre, as pessoas queriam a cura. Mas essas outras pessoas levantaram a mão e disseram, eu aceito esse Jesus como Messias vindo de Deus, capaz de perdoar os nossos pecados, capaz de nos levar para o céu, capaz de redimir a nossa alma. Então, qual é o interesse que temos em ter sabedoria de Deus? É um interesse puro, de verdadeiramente demonstrar que nós somos cristãos diferentes. Demonstrar que Deus age por nosso intermédio, demonstrar que há a manifestação do Espírito Santo, mesmo que está pervertido por aí, meus irmãos, há a manifestação do Espírito Santo, porque a manifestação dessa sabedoria, ela é pacífica, ela não gera mais problemas. Os dons que há em você não pode ser um dom que gere problema. Ah, Deus me usou, beleza, mas o que aconteceu com que Deus te usou? Ah, gerou um monte de problema lá na igreja. Não pode ser isso, precisa ser algo que edifique as pessoas, que aproxime as pessoas de Cristo, que nos dê graça para continuar vivendo. E tudo isso, meus irmãos, precisa ser algo cheio de misericórdia e de bons frutos. Porque o que a gente pensa, meus irmãos, quando essa sabedoria sobeja nas nossas vidas, né? Segundo nosso pensamento, a gente pensa, como é que o irmão vive desse jeito? Como é que ele não entende esse versículo aqui, Toninho? Pelo amor de Deus, não cabe aqui na cabeça do cara, está nítido. A gente começa a ser o quê? Pessoa que não tem misericórdia dos outros. A gente olha para as pessoas e diz assim, não acredito. Meus irmãos, nós precisamos ter essa sabedoria e falar assim, olha, eu sei que você não é igual eu. Eu sei que o meu problema, talvez ele é maior que o seu. Eu sei que a minha dificuldade de compreender e viver, ela é muito mais difícil que a sua. Porque, eu não sei se os irmãos leram também, no capítulo 3, ele vai dizer, no primeiro versículo ele vai dizer, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Então, quanto mais conhecemos, quanto mais adquirimos sabedoria, discernimento, Deus sabe que você sabe. Deus conhece todos os nossos pensamentos. Deus sabe a sabedoria e o discernimento que Ele te deu. Então, nós teremos juízo maior. Ah, irmão, você está dizendo então para mim não buscar sabedoria, eu vou ficar o resto da vida sem buscar, né? Então, porque eu não sei nada, Deus não pode me julgar. Pode, porque hoje é o dia que eu estou explicando para você. Esse é o dia. Não dá para passar batido. Você não vai poder dizer, eu não sabia. Sabe. Com certeza sabe, nós louvamos a Deus, meu irmão, por isso. Sabe por quê? Porque nós temos aqui um púlpito, graças a Deus, que fala a palavra de Deus. Nós temos pessoas que sobem aqui, não sobem para brincar, não. Sobe para nos dar conhecimento, sobe para nos dar discernimento, sobe não para nos engoldar com palavras sutis, mas sobe para abrir o nosso entendimento. E esses são os verdadeiros sábios, que a função do sábio é essa.
Dá o caminho a ser seguido. Dizer, olha, vem aqui comigo. Por quê? Porque eu estou seguindo o caminho dele. E você vai seguir comigo também. Foi o que Paulo disse. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós não estamos no nível do Paulo, não. Mas nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos o caminho a seguir. Nós sabemos quem seguir. E nós sabemos onde está o nosso manual. Então, meus irmãos, o maior desejo do meu coração hoje é que a gente pense que nós não podemos ser hipócritas. Hipocrisia é falsidade. Nós não podemos ser falsos. Deus se manifesta na sua vida. Fala, se manifesta, é claro que se manifesta. Então, já que ele se manifesta, não seja hipócrita. E viva a vida de Deus. Viva as atitudes que Deus propõe para nós vivermos. Porque a hipocrisia que o Tiago está falando aqui é exatamente isso. Os irmãos cheios dos dons, os irmãos cheios de manifestações espirituais e os irmãos mundanos. Não há diferença. Não há atitude diferente, não há misericórdia, não há o cristão pacífico, não há o cristão puro, não há o cristão tratável. Não há bons frutos. Há simplesmente uma ação miraculosa do Espírito Santo que não alcança a vida, que não alcança o cotidiano. Não existe isso, meu irmão. Deus não pode permitir, e Deus não quer, pode permitir, Ele pode, desculpem, Deus não quer que a gente viva uma vida dupla. Por isso que o Tiago vai dizer, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Deus não quer que a gente tenha esse coração doble, ou seja, duas almas, que uma hora deseja o mundo, e no domingo à noite deseja Cristo. Uma hora deseja as coisas, os prazeres desse mundo, e no domingo à noite a gente pede para que Deus nos dê graça, para que amanhã a gente supra esses outros desejos. Meus irmãos, que a sabedoria do alto possa alcançar-nos nessa noite. E que se talvez não alcance, que a gente venha buscá-la, persegui-la, ansiar por ela, para que Deus possa mudar as nossas vidas. E para que alguns passem por aí e digam, olha, existe um povo nessa igreja que talvez não tenha 5.000 membros. E eu espero que nunca tenha. O irmão vai estar profetizando para a igreja não crescer. Não é, meus irmãos, porque a tendência de 5.000 pessoas, de terem 200 que são crentes, é muito fácil. As pessoas não conseguem ser alcançadas, não conseguem ser tratadas. A gente vê um rodízio dentro das igrejas, muito grande. Nós participamos de uma igreja, quando moramos no interior, que não tinha nem 1.000, tinha uns 700. Meus irmãos, que rotatividade que tinha dentro daquela igreja. Quando o pastor falava, vai fazer uma assembleia no final do culto, fica só os membros, ficava só a fileira do meio, assim, ó. As outras 5 ficavam e iam embora. E não é isso que o Senhor quer para nós, não. O Senhor quer que nós venhamos ser apacentados. O Senhor quer que nós venhamos ser cuidados. O Senhor quer que nós venhamos ter uma vivência cheia da presença de Deus. Então, meus irmãos, que Deus possa nos encher de sabedoria. Que Deus possa nos dar esse entendimento. E que as pessoas leiam lá fora com a sua vida e digam, vai ali um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Vai ali uma mulher diferente. Vai ali um homem sábio. Talvez você não tenha tantas faculdades, se tiver uma bênção. Mas a pessoa olhe para você e diga, vai ali um homem sábio. Nós vivíamos em algumas ocasiões e eu conversava com uma senhorinha bem de idade que já tinha perdido seu marido e a senhora dizia assim, olha, o meu velho faleceu, mas quando o meu velho estava à beira da morte, nós conseguimos cuidar dele, levamos ele para o médico, gastamos tanto com remédio. E uma senhora bem simplesinha. E aí eu perguntei para ela, mas como é que a senhora conseguiu? Como é que a senhora teve tudo isso? Ela disse assim para mim, a gente guardava uma reservinha. A vida toda a gente guardou uma reservinha, porque a gente sabia que um dia viria o dia mau. Aí eu olhei para aquela senhora, depois eu falei para a senhora no carro, eu falei, a senhorinha mal falava direito. E que discernimento da vida que nós não temos. Pelo contrário, a gente faz a dívida, talvez nem viva para pagar. Faz a dívida e diz, olha, essa casa aqui é para o meu filho, né?
Depois que eu morrer, a dívida está paga. Então, o que a gente vê? Um discernimento e uma sabedoria da vida, que nós precisamos adquirir, vivenciada, que não é os diplomas que dão, que não é o discernimento naturalmente humano que dá, mas é uma percepção de que o dia mau chega, e pasme, chega para todos nós. Então, meus irmãos, vamos ler a Bíblia, e vamos entender que Deus quer nos dar discernimento da vida, e um discernimento vindo do alto.